Olá, amigos, amigas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vim falar um pouco sobre o perdão. Perdão, gente, é uma coisa das mais importantes, né? Pregados por todos os mestres. Essência do ensinamento de Jesus e dos seres crísticos, né? O perdão, ele tem uns significados assim muito além do que aqueles que a gente geralmente concebe na vida cotidiana, né? O perdão, no meu modo de entender, ele não é uma coisa pessoal. O perdão ele é uma energia da qual todas as pessoas que estão aqui na Terra precisam. Porque o perdão é o que transforma a gente, né? Que faz a gente melhorar. O perdão ele é em relação a nós mesmos antes de tudo, né? Quando a gente realmente se perdoa pelas coisas que a gente fez de errado no passado, a gente passa a poder estender esse perdão aos outros, quando vê que eles estão fazendo os mesmos erros que a gente já fez também, né? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de trazer. Perdão, o auto-perdão, antes de tudo, né? A gente pedir para Deus essa energia do perdão para que ela se derrame em cima da gente, pela graça dos seres crísticos, de todos os santos, de todas as eras, que esse perdão seja abundante nas nossas vidas, para que a gente possa realmente deixar os fardos do passado para trás e caminhar uma vida mais limpa e pura dentro do Cristo, né? Então isso eu desejo a todos, antes de tudo. E eu queria falar também sobre situações, né, cotidianas em que a gente às vezes acha que alguém fez alguma coisa de errado pra gente e a gente se prende àquela situação, né? Então, essas situações necessitam de perdão, né? Mas eu gostaria que todos refletissem e percebessem que não é você que tem que perdoar o outro. Quando a gente pensa dessa forma, isso significa, no fundo, que a gente pensa que a gente está certo e que o outro está errado, né? E que, portanto, a gente tem que perdoá-lo, né? Mas, frequentemente, nesse tipo de situação, se alguém faz alguma coisa de ruim pra gente e a gente se prende a um sentimento ruim quanto àquela pessoa, em relação àquela pessoa, então a gente também precisa de perdão. Porque a gente está nutrindo um sentimento ruim que não faz bem nem pra gente nem pro outro, né? E a força do nosso pensamento, do nosso sentimento, ela é muito potente, muito grande. Então, quando a gente nutre um sentimento ruim em relação a outra pessoa, mesmo que isso não se traduza numa ação, é, só o fato de nutrir esse sentimento já é algo que prejudica a evolução espiritual daquela pessoa e da própria pessoa que nutre aquele sentimento, obviamente, né? Então, esse é o momento de invocar o perdão. Não se colocando na posição superior e falando, preciso perdoar aquela pessoa, mas invocar o perdão para a situação. Porque a situação afetou negativamente tanto a você quanto ao outro, né? E continuará afetando, a não ser que haja perdão, né? Porque esse sentimento vai continuar sendo nutrido, um sentimento ruim dentro da pessoa que não consegue perdoar. E esse sentimento cria laços. E aí você fica preso àquela pessoa, por conta do sentimento que você criou. Então, invoca o perdão. Coloca isso diante de Deus. Fala, Deus, eu sei que você é misericordioso. Eu sei que a tua misericórdia é infinita. E que por mais que eu não esteja sendo capaz de perdoar neste momento, eu sei que pela tua graça e pelo teu amor, eu vou conseguir perdoar essa situação. Então, antes de tudo, uma decisão, né? A gente assume essa decisão, mesmo que a gente não esteja sentindo que não esteja conseguindo perdoar aquela pessoa naquele momento, que a gente esteja preso a esse sentimento, antes de tudo, afirme a decisão de que você quer perdão, você quer que aquela situação seja perdoada, e afirme que no fundo você sabe que tanto você quanto a pessoa estão errados em estar nutrindo um sentimento, mesmo que a ação da pessoa tenha sido de fato ruim, uma ação que não é segundo a lei, né, do bem maior. Ainda assim, a, a atitude da pessoa não deve ser perdoada. Não é que não deve ser perdoada, mas a gente deve reconhecer a atitude que foi tomada como algo errado, contrário à lei divina do bem maior do amor, né? No entanto, a gente deve perdoar a pessoa, né?
A pessoa, ela incorreu naquela ação, assim como todos nós incorremos em ações erradas em alguns momentos das nossas vidas. E a gente deve ser capaz de perdoar o outro como a gente perdoa nós mesmos, né? Então, antes de tudo, perdoar a si mesmo. Então, estender esse perdão. E, por fim, procurar se relacionar com o perdão de uma forma tão transcendental que já deixa de ser uma coisa pessoal. Você não mais considera, alguém esteve errado, alguém esteve certo na situação, e você passa a simplesmente invocar o perdão como algo transpessoal, como uma energia que as pessoas necessitam, né? Todos nós necessitamos, sabe? Porque a gente está aqui, a gente tem os nossos desafios, tem momentos que a gente vence os nossos desafios, tem momentos que a gente é vencido por eles. E nos momentos que a gente é vencido pelos nossos desafios, significa que não houve perdão. Tudo que se apresenta pra gente nessa vida é uma oportunidade de perdoar. Tudo que a gente tende a considerar ruim, né? Então, aproveitem essa oportunidade de perdoar. Aproveitem, observem essas oportunidades e falem: que bom que isso aconteceu comigo. É uma oportunidade de eu perdoar. De eu exercitar o perdão. De eu exercitar minha capacidade divina de perdoar. Porque quem perdoa, de fato, é Deus, né? É Deus dentro da gente, é o eu sou. E esse Deus tem a capacidade de perdoar tanto assim, o aspecto inferior nosso, né? Quanto dos outros, né? E esse perdão se faz por intermédio do Cristo que nos habita, né? Porque Deus, o eu sou mesmo, a realidade mais suprema, ela é somente o bem. Ela sequer enxerga qualquer coisa de ruim na gente. É a visão perfeita do bem maior, né? Em tudo que existe, em toda a criação. E Deus sustenta essa visão, o eu sou. Ele é a visão pura. Não tem o conceito de bem e mal, né? Agora, o Cristo que nos habita, que é o Filho de Deus, ele é como se fosse o nosso mediador. Ele é capaz de fazer a ponte entre essa realidade divina, onde há somente o bem, e o nosso eu inferior, que tem os nossos defeitos e falhas, né? Que está habitando aqui nesse corpo terrestre, aprendendo com espelhamentos na matéria, num caminho de aprendizado, né? Que se desenvolve no tempo. Então Deus nos deu o Filho, o Cristo, que habita em nós e em todos os seres crísticos que vieram antes da gente, que deram um exemplo, para ser o nosso advogado perante a Deus. Porque Ele consegue olhar os nossos defeitos e falhas com amor, sem alimentá-los, obviamente, mas nos mostrando o caminho pelo qual aquilo pode ser superado, né? Então, apelando para o Cristo que nos habita, a gente tem a capacidade de perdoar qualquer situação, porque esse Cristo vai ser a ponte para a energia do nosso eu sou fluir abundantemente naquela situação, com o amor divino que consome, né? O amor divino, ele é como um fogo. Se você tiver um pedaço de madeira e jogar ele no fogo, ele vai ser consumido. Da mesma forma, esse sentimento ruim, ele é como um pedaço de madeira que você está carregando, ele tá ali, é um peso. Se você jogar ele dentro do fogo do amor crístico, no fogo do perdão, ele vai ser consumido. Então a gente tem que invocar esse fogo que é um direito divino nosso, da nossa filiação, de apelar para essa realidade superior, para ela nos ajudar. E os mestres estão lá, né? Eles estão esperando a gente fazer esse chamado. Eles não vão intervir na sua vida se você não fizer o chamado, porque você tem livre-arbítrio. Então esse livre-arbítrio precisa ser exercitado e a invocação precisa ser feita, porque os mestres não são autorizados, e os seres divinos, os seres crísticos, não são autorizados, os anjos, os arcanjos, eles não são autorizados a intervir na sua vida, se você não fizer o chamado. Então a gente deve fazer esse chamado pelo Cristo que nos habita, pelo Eu Sou, que é a autoridade maior do nosso Eu Divino. E podemos falar, por exemplo, em nome do Eu Sou, eu chamo legiões de arcanjos, legiões de anjos, legiões do perdão, legiões da chama da misericórdia, da chama da libertação, da liberdade, do perdão. Que essa chama desça sobre mim, sobre essa situação e consuma tudo aquilo que não é divino nessa situação. É uma invocação que podemos fazer, né? Você pode fazer uma invocação de acordo com a sua intuição, você se conecta no coração com o seu eu sou, né? Invoca pela palavra do eu sou o perdão nessa situação. E aí você adiciona
o complemento que lhe parecer mais adequado para a situação específica, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que eu não entendi porque aquela situação se manifestou na minha vida, eu posso fazer uma invocação. Eu sou a iluminação da minha mente para que eu compreenda o porquê dessa situação ter acontecido na minha vida. Eu sou a plenitude da mente crística se manifestando em mim para que eu possa ter o entendimento perfeito dessa situação. Todas essas coisas são um poder que a gente tem, que é o poder da palavra falada, que nos foi dado pelo livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode exercitar esse livre-arbítrio colocando em marcha esse poder do eu sou, que é o eu divino, individualizado dentro da gente, é Deus individualizado em nós. Então a gente tem o poder de fazer isso, né? Sempre utilizando para o bem, para a nossa própria evolução e a evolução dos nossos irmãos. Então eu gostaria de deixar esse vídeo como um testemunho de como que a gente deve realmente perdoar, fazendo esse pedido, esse chamado a todos para que exercitem o perdão nas suas vidas, sabe? Todo dia você pode terminar o dia, por exemplo, se recolhendo um pouco antes de se deitar, se sentando em algum lugar tranquilo, conecta no coração, repassa o dia na sua mente, aquilo que aconteceu no seu dia, as situações que você vivenciou, o que teve de bom, o que teve de ruim, e observe as coisas que foram ruins, que você considera ruim, né? Porque no fundo é a nossa mente que qualifica as situações, né? Elas podem ser boas ou ruins de acordo com o que a gente qualifica nas nossas mentes, né? Mas aquilo que você sente que teve um caráter negativo dentro do seu sentimento, da sua mente, você repassa aquela situação no final do dia e invoca o fogo do perdão. Perdoa essa situação. Perdoa aquilo que porventura alguém tenha feito de ruim para mim. Perdoa o fato de eu ter negativado essa situação, de eu ter criado um sentimento ruim em relação a essa situação. E aí você pode visualizar um fogo na sua frente, que é o fogo do amor de Deus, o fogo do perdão. Visualiza, fecha os olhos, visualiza como se fosse uma fogueira na sua frente. Pega todas as situações que não foram boas para você naquele dia, qualquer sentimento ruim que tenha ficado do dia, ou pensamento ruim, memória ruim. Pega isso como se fosse um pedaço de madeira e joga naquele fogo. Oferece esse fogo da transmutação, da renovação, que é o fogo que está dentro da gente, ó, dentro da gente pelo eu divino que nos habita, esse fogo está ali. Esse fogo deve ser utilizado para que a gente possa realmente trilhar o caminho onde a gente não guarda, não segura nenhum desses pesos, né? Pesos de ações que a gente considera que foram ruins, peso de um pensamento de injustiça, um sentimento de vingança, todas essas coisas, né, que brotam da falta de perdão. Então vamos exercitar o perdão. Esse fogo está dentro da gente. Todos temos o poder de invocá-lo pelo poder do livre-arbítrio que nos foi dado. E é tão fácil fazer isso quanto é guardar um sentimento de vingança, um sentimento de. De fato, é mais fácil, inclusive. É muito mais fácil perdoar, né, na verdade, do que guardar esses sentimentos, esses pensamentos. Né? Então, se tiver qualquer pensamento na sua mente, não, mas é muito difícil perdoar essa situação, tá difícil. Isso é apenas um pensamento, não dê valor a esse pensamento. Fala para esse pensamento, não vou aceitar esse pensamento. Eu me determino, pelo poder do meu eu sou, pelo poder do eu divino que está encarnado em mim, a solucionar essa situação. Por mais que ela não se solucione imediatamente, por mais que eu não esteja sentindo isso aqui, eu assumo a determinação firme de invocar o perdão, invocar o perdão, invocar o perdão, invocar o perdão, até que essa situação se resolva. Até que ela seja plenamente consumida. E até que eu possa olhar a pessoa que praticou aquele ato como um irmão. Assim como eu, com suas falhas, com seus defeitos, com suas propensões ao erro em determinados momentos. E a gente cortar realmente essa cadeia de reações negativas, né? Uma pessoa faz uma coisa de ruim para mim, depois eu faço de volta e essa pessoa acaba fazendo para outra. Isso gera uma cadeia de reações negativas em escala que é uma coisa terrível, gente. Então, o perdão é muito necessário. Todo dia invocar. E aí a prática simples para isso poder ser trazido para a rotina que eu deixo é essa, de ao final do dia a gente fazer esse balanço do dia, visualizar as situações que a gente vivenciou e lançar tudo aquilo que não seja divino e tudo aquilo que não seja perfeito, de acordo com o mais alto chamamento do nosso espírito, lançar no fogo espiritual para ser consumido
E aí esse sentimento de renovação vai ser levado para aquela noite, seu corpo, seus sentimentos, seus pensamentos, suas memórias vão ser renovadas ao longo da noite, porque você invocou aquele fogo de renovação. E aquilo que a gente faz logo antes de se deitar é muito poderoso, porque os nossos corpos mais sutis, né, do pensamento, do sentimento, eles continuam reverberando aquilo que a gente vibrou logo antes de se deitar para dormir, né? Então, se a gente vibrar perdão, se a gente vibrar renovação logo antes de se deitar para dormir, então a gente vai continuar reverberando aquele perdão e aquela transmutação nos nossos corpos mais sutis, livres da prisão material assim do corpo, né? Quando a gente se eleva no sono a espaços mais sutis da nossa psique, aquele fogo do perdão vai continuar reverberando e fazendo seu trabalho divino ali durante toda a noite. E aí no dia seguinte você vai acordar renovado, com muito mais disposição a acolher a realidade, a beleza da vida, né, de cada dia, e as oportunidades que são apresentadas para a gente evoluir a cada momento, né. Então é isso. Deus abençoe a todos, que todos sejam sempre capazes de perdoar, de exercitar o perdão como algo impessoal e abundante, e de se purificar para poder ser cada vez mais a plenitude do Cristo encarnado e do Eu Sou se manifestando para o benefício de todos os seres que habitam esse planeta. Amém, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.